Maior aeroporto de Londres é fechado após incêndio em estação de energia. Cancela milhares de voos e gera caos na aviação mundial. E você vai ver ainda. Empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada começa hoje. E ainda, a Advocacia Geral da União cobra 25 milhões de reais de autores de feminicídio que receberam benefícios do INSS. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias nacionais e internacionais. E a gente começa essa edição de sexta com uma notícia direto da Europa, porque o principal aeroporto de Londres foi fechado hoje, nesta sexta, após um incêndio atingir uma estação de energia nos arredores do aeroporto no início da madrugada. Mais de 1.300 voos estavam previstos, 679 de chegada e 678 de saída do Aeroporto Internacional de Heathrow. Todos eles foram cancelados. A estimativa era de que aproximadamente 291 mil passageiros deveriam passar pelo local. Por ser o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, o aeroporto ele recebe cerca de 1.300 decolagens e pousos por dia. O fechamento afetou ainda a malha aérea do resto do mundo e fez com que centenas de outros voos também fossem cancelados ou tivessem as rotas alteradas. Durante a madrugada, vários voos dos Estados Unidos com destino à Europa precisaram fazer a volta e retornar ao local de origem. Cerca de 70 bombeiros tiveram de ir até o aeroporto para conter as chamas. A administração do aeroporto de Londres pediu para que os passageiros que teriam voos marcados não se dirijam até o local e entrem em contato com a companhia aérea. O aeroporto deve ficar fechado por alguns dias. Além disso, residências e empresas também ficaram sem energia elétrica. A Polícia Antiterrorismo de Londres está liderando a investigação sobre o incêndio por conta do impacto na infraestrutura nacional. E olha, agora a gente traz um destaque do Brasil, porque o governo federal liberou a plataforma do empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado, com desconto em folha de pagamento, utilizando parte dos recursos do FGTS como garantia. As normas sobre o tema podem ser publicadas somente em junho. Já está em vigor o empréstimo consignado a quem tem vínculo empregatício do setor privado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT brasileira. Nesta modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega um empréstimo em uma instituição financeira. Agora, todos os trabalhadores com carteira assinada podem contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia e também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, o que equivale a 40% do valor do saldo. Mas o uso do FGTS como garantia, que vai permitir a redução da taxa de juros nestas operações, ainda não está formalmente regulamentado. Isso porque ainda tem de passar pela análise do Conselho Curador, previsto para acontecer somente em 15 de junho. A garantia do FGTS só deve ser acionada no caso de demissão dos trabalhadores sem justa causa e que o período de tempo que os contratos fechados ficam sem garantia formal é pequeno, de pouco menos de 2 meses. Para a Federação Brasileira de Bancos, o novo crédito consignado nasce como uma boa alternativa ao trabalhador da iniciativa privada, concebido com o objetivo de ser um processo de contratação mais fluido e que leva em conta muitos dos pontos que impediam o crescimento da modalidade. Os trabalhadores poderão utilizar a carteira de trabalho digital para buscar empréstimos em mais de 80 instituições financeiras
que operam junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O país tem atualmente 47 milhões de trabalhadores formais. Nesta modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no salário do funcionário que pegou um empréstimo em uma instituição financeira. Mas quais são os critérios que o trabalhador CLT deve se atentar? O advogado Gleibe Prete explica pra gente. O governo federal, através do aplicativo Carteira Digital, deu a possibilidade a todos os trabalhadores que estejam vinculados a alguma empresa, que não sejam temporários, a fazerem empréstimos consignados junto aos órgãos ou junto aos bancos que estão juntos nesse projeto. O importante você, meu caro internauta, telespectador, é se atentar às condições dos juros. Porque, por exemplo, se você aumentar muito o limite das parcelas, logo os juros que você pagará será maior. Claro, o prometido pelo governo é exatamente um pagamento menor de juros se fosse em bancos privados tradicionais. Mas o importante é você fazer a proposta via digital, esperar até 24 horas para ter a resposta e comparar com outros empréstimos ou outros lugares que eventualmente você possa ter. E se atente, quem já tem empréstimo consignado não poderá fazê-lo. E será que é um bom negócio fazer um empréstimo consignado por meio da carteira digital junto ao governo federal? Vamos ouvir o que diz o advogado. Você tem que analisar a quantidade de valores que necessariamente você precisa e, obviamente, a quantidade de parcelas que será descontado do seu salário. Lembrando, meus caros amigos e amigas, que esse empréstimo, o que nós sugerimos? Que não seja feito para que você consuma, mas sim que você pague outros empréstimos que você já tem em que os juros é mais alto. Então imagine que você está devendo no cartão de crédito, que você está devendo no cheque especial ou no limite. São juros altíssimos. Veja o valor para poder quitar isso, converse com o teu gerente um pagamento realmente à vista. O valor que lá for fixado, você faz esse empréstimo junto, obviamente, à carteira digital. E com esse empréstimo, você mata esses juros e mata esse empréstimo muito maior. E assim você consegue ajudar a equalizar as suas contas. Nós ouvimos o advogado Gleibe Prete. E agora, mudando de assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que quem vai bancar a isenção do imposto de renda é quem hoje não paga o tributo e ganha mais de R$600 mil. Ele lembrou da necessidade das medidas de compensação com o imposto mínimo para alta renda. A proposta de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês foi apresentada como forma de beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. O governo argumenta que o projeto não busca aumentar a arrecadação e sim compensar com a cobrança do tributo das pessoas mais ricas do país, que não pagam imposto. Haddad ressalta que os trabalhadores que ganham entre R$5 e R$7 mil também vão ser beneficiados pelo projeto. O ministro acredita que a proposta passa no Congresso, já que é boa para a população. Essa proposta não tem nenhum centavo de aumento de imposto. Não se aumenta imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, uma enfermeira, ela vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. E até quem ganha 7 mil, né, tem alguma vantagem também, porque ele vai pagar um pouco menos do que paga hoje. E o Supremo Tribunal Federal já começou o julgamento de uma ação contra a deputada pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli. Ela já é ré no processo sobre perseguição armada ao jornalista Luan Araújo em outubro de 2022, na capital paulista. Zambelli foi acusada dos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O julgamento em plenário virtual deve terminar somente na próxima sexta-feira. Essa etapa do
julgamento decide se Zambelli será condenada ou absolvida. Em caso de condenação, os ministros propõem uma pena que pode ser questionada em recurso pela parlamentar. E se for absolvida, o caso será arquivado. E veja a seguir, a Advocacia Geral da União cobra mais de 25 milhões de reais de suspeitos de feminicídio que receberam benefícios indevidamente. E agora na sua tela, vista da cidade de Piancó, na Paraíba, 29 graus por lá. Nós voltamos já já. Onze horas e 43 minutos, o Redação Hit está de volta. A Advocacia Geral da União está movendo 100 ações regressivas previdenciárias para recuperar mais de 25 milhões de reais de autores de feminicídios em todo o país. O valor corresponde aos gastos do INSS com benefícios pagos a dependentes das vítimas. Apesar da lei do feminicídio já ter completado 10 anos, estudos mostram que os números desse tipo de crime quase triplicaram em todo o país. Segundo dados do Ministério da Justiça, em média, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia em 2024. Ao todo, foram quase 1.500 casos, com 253 casos só em São Paulo. Em um dos casos, um homem assassinou a esposa e tentou simular um suicídio. Ele chegou a receber valores referentes a uma pensão por morte, paga pelo poder público. Com isso, a Procuradoria-Geral Federal solicitou ao Judiciário a suspensão imediata do pagamento e acionou administrativamente o INSS para interromper o benefício. Agora, a AGU está movendo cerca de 100 ações regressivas previdenciárias para recuperar mais de 25 milhões de reais da parte dos autores de feminicídios em todo o país. O valor corresponde aos gastos do INSS, com benefícios pagos a dependentes das vítimas, como pensões por morte, incluindo parcelas já quitadas e futuras. As ações foram distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal, com base em dados do Conselho Nacional de Justiça. Para a Advocacia Geral da União, ao responsabilizar financeiramente os agressores, esses processos podem desempenhar um papel crucial na construção de uma cultura de respeito e responsabilidade. Eles enviam uma mensagem clara de que o Estado não tolera a violência e contribuem para a mudança de atitudes, ajudando a enfraquecer a cultura da impunidade. E agora olha só essa informação, os 10 juízes mais bem pagos do Brasil são vinculados ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Eles receberam até 2,5 milhões de reais em suas contas bancárias só no ano passado. No Tribunal de Justiça de Rondônia estão os 10 juízes que mais receberam dinheiro do Estado brasileiro no ano passado. Eles receberam entre 2 milhões e 2,5 milhões de reais, cada em suas contas bancárias. Os valores encontrados no site do TJ foram comparados aos contra-cheques de todos os magistrados brasileiros, listados na base de dados do Conselho Nacional de Justiça. Dos 10 juízes, 8 deles já são aposentados e 2 estão na ativa. Segundo o tribunal, os valores elevados incluem o pagamento de retroativos de um adicional de 5% sobre o salário dos juízes a cada 5 anos de trabalho. O quinquênio, também conhecido como adicional por tempo de serviço, foi extinto em 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça, mas foi reincorporado à folha salarial de vários tribunais. Associações de magistrados argumentaram que o adicional era direito adquirido. Eles desejam não apenas a volta do benefício, mas também o pagamento de 16 anos de retroativos, por meio de decisão judicial. Isso tem provocado uma onda de pagamentos acima de R$1 milhão em tribunais, como o de Rondônia.
Além disso, uma PEC no Senado propõe estender o benefício a todos os magistrados e às outras carreiras, incluindo delegados e auditores da Receita, entre outros. O impacto orçamentário dessa proposta pode ser de mais de 40 bilhões de reais por ano. E o Departamento Educacional Federal do governo americano está perto de ser fechado. Nesta quinta-feira, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para facilitar o fechamento e devolver o órgão educacional aos estados. A medida é uma promessa de campanha do republicano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira na Casa Branca colegas republicanos e crianças em idade escolar para oficializar um ato há muito sonhado pela direita americana. O bilionário assinou uma ordem executiva para eliminar o Departamento de Educação, um projeto aplaudido por partidários que tornara as escolas um campo de batalha contra as ideias progressistas. Vamos devolver a educação de forma muito simples aos estados a que pertence. E isso é uma coisa muito popular de se fazer, mas muito mais importante. É uma coisa de bom senso a se fazer. E vai funcionar. Com certeza vai funcionar. E posso dizer que ao lidar com os governadores e outros no estado, eles querem muito isso. Eles querem levar seus filhos de volta e realmente ensiná-los individualmente. Provavelmente o custo será metade e a educação será talvez muitas vezes melhor. And the education will be maybe many times better. O Departamento de Educação, criado em 1979, não pode ser fechado sem a aprovação do Congresso, mas a ordem executiva assinada nesta quinta provavelmente poderia privá-lo de financiamento e pessoal. O documento assinado instrui a secretária de Educação, Linda McMahon, a tomar todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação e devolver a autoridade educacional aos estados. Esta é uma das medidas mais drásticas da reforma do governo federal, colocada em prática pelo Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, que busca cortar gastos públicos. Democratas e educadores criticaram a decisão. Trump diz que a medida vai economizar dinheiro e melhorar os níveis educacionais nos Estados Unidos, que ele diz estar atrás da Europa e da China. A educação tem sido um campo de batalha há décadas nas guerras culturais dos Estados Unidos e os republicanos há muito querem arrancar o controle do governo federal. E agora a gente volta com notícia do Brasil. A área seca do país aumentou 970 mil hectares em 2 anos. Segundo dados do MAP Biomas, esse crescimento é uma tendência observada desde 2009. A área seca do Brasil aumentou o equivalente a 2 vezes a área do Distrito Federal, ou 1.300.000 campos de futebol. O levantamento do Biomas leva em conta os anos de 2023 e 2024. Somente no ano passado, as chamadas superfícies de água perderam 400 mil hectares. O dado se refere às áreas ocupadas pelos rios e lagos, que podem ser naturais ou criados pelo homem. A dinâmica de ocupação e uso da terra no Brasil, junto com eventos climáticos extremos causados pelo aquecimento global, está deixando o Brasil mais seco. Esses dados servem como um alerta sobre a necessidade de se criar estratégias de gestão hídrica e políticas públicas que revertam essa tendência. O bioma que mais perdeu água em 2024 foi o Pantanal. A superfície foi 61% menor que a média histórica da região. No ano passado, o bioma tinha uma superfície de água de 366 mil hectares, ou 2% do total do país. Segundo os dados, 8 dos últimos 10 anos estão entre os mais secos da série histórica do Mapiomas, iniciada há 40 anos. O relatório anual de felicidade da ONU mostrou que a Finlândia continua sendo o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. Na América Latina, Costa Rica, México estão entre os 10 primeiros e o Brasil ocupa a 36ª colocação. A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. De acordo com o relatório anual de felicidade da ONU, todos os países nórdicos permanecem entre os 10 mais felizes, com Dinamarca, Islândia e Suécia atrás da Finlândia. Os países da América Latina com as melhores posições foram Costa Rica em 6º e México em 10º lugar.
O Brasil subiu 8 posições e ocupa a 36ª colocação, o segundo melhor colocado na América do Sul, atrás do Uruguai, que está em 29º. Os Estados Unidos caíram para o 24º lugar, o pior resultado do país desde a publicação da primeira edição do relatório em 2012, quando ocupavam o 11º lugar, a sua melhor classificação. Os autores do estudo relatam que compartilhar refeições está fortemente vinculado ao bem-estar. O número de pessoas que jantam sozinhas nos Estados Unidos aumentou 53% nas últimas 2 décadas. O país também é um dos poucos que registram um aumento das mortes por desespero, como suicídio ou consumo excessivo de álcool e drogas, enquanto este tipo de óbito está em queda na maioria das nações. O relatório analisa o comportamento das populações do mundo inteiro entre 2022 e 2024. O Afeganistão, cenário de uma catástrofe humanitária desde que os talibãs retomaram o poder em 2020, volta a aparecer como o país mais infeliz do mundo. A classificação da felicidade é baseada em uma média de 3 anos de avaliações pessoais da satisfação com a vida, assim como no PIB per capita, apoio social, expectativa de vida com boa saúde, liberdade e índices de corrupção. E agora a gente vai conhecer uma cidade que fica num país com um dos melhores índices de felicidade, que é a cidade de Zurique, na Suíça. A maior cidade da Suíça e também um importante centro financeiro e cultural do país. Localizada às margens do Lago de Zurique e cercada por montanhas, Zurique combina uma rica história com uma vibrante vida moderna. Conhecida por sua alta qualidade de vida, foi eleita pela revista britânica The Economist em 2024, a 3ª melhor cidade do mundo para viver. E vamos agora com uma câmera ao vivo de uma estação de trem de Zurique, na Suíça. Por lá agora são 15 horas e 55 minutos. Neste momento, o termômetro marca 18 graus na cidade, que é famosa por sua arquitetura impressionante, desde edifícios medievais muito bem preservados até modernos arranha-céus. E assim, com essas imagens ao vivo, nós encerramos a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até mais.